Tenho 83 anos e preciso te dizer uma coisa que pode doer um pouco. Estou dizendo com gentileza, mas não vou suavizar. Passei anos demais suavizando as coisas e chamando isso de bondade. Eu ensinei as pessoas a me desrespeitarem. Não porque eu merecesse, não porque eu fosse fraca, mas porque eu continuava fazendo pequenas coisas, coisas quase educadas, que diziam às pessoas que meus limites eram negociáveis. E algumas pessoas, especialmente as mais próximas de você, vão negociar você para fora da sua dignidade se você deixar. E olha, eu sei o que você está pensando. Laura Grace, eu não posso controlar como as outras pessoas se comportam. Você está certa, você não pode. Eu não podia fazer Vincent fazer nada. Eu não podia fazer meus filhos me tratarem com ternura. Eu não podia fazer a equipe de Meadowbrook me ver como uma pessoa completa. Eu não podia fazer o mundo respeitar mulheres idosas. Mas eu podia parar de convidar o desrespeito para dentro da minha própria vida. Eu podia parar de participar disso. E isso mudou tudo. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Eu não estou aqui para fazer você se sentir bem por 10 minutos e depois te mandar de volta para a sua vida sem mudança. Eu não vou te dizer para ficar na frente de um espelho e cantar que você é uma rainha. Eu não sou contra encorajamento. Eu sou contra fingir. O que eu vou te dizer saiu da minha própria humilhação. Saiu de ser tratada com condescendência por pessoas que eu criei. Saiu de ser tratada como se eu já estivesse meio ida. Saiu de uma noite na minha cozinha, quando eu percebi que eu tinha estado implorando por respeito de maneiras que garantiam que eu não o obteria. Há 5 coisas que eu aprendi, e eu estou guardando a mais dolorosa para o fim, porque é a que finalmente me forçou a olhar para mim mesma sem desculpas. A primeira coisa é esta: eu parei de dar explicações detalhadas para minhas decisões. Deixa eu explicar. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que explicar era maduro. Eu acreditava que se eu apenas desse razões suficientes, contexto suficiente, justificativa suficiente, as pessoas me entenderiam e então elas me respeitariam. Honestamente, isso era uma fantasia. Aqui está o que isso realmente fazia. Toda vez que David ou Linda me questionavam sobre a minha casa, minha direção, meu dinheiro, minhas consultas médicas, eu começava um discurso como se eu estivesse no tribunal. Eu dizia: bem, eu falei com o farmacêutico e eu verifiquei o tempo, e eu só dirigi durante o dia, e eu estou sendo cuidadosa, e assim por diante. E o que eu não entendia naquela época era que o meu explicar não estava provando que eu era competente. Estava provando que eu acreditava que precisava da aprovação deles. Preste atenção a este detalhe, porque ele vai importar mais tarde. Minhas explicações nunca encerravam a conversa. Elas a estendiam. Elas davam aos meus filhos mais material para argumentar. Linda dizia: mas mãe, esse não é o ponto. David dizia: você está perdendo o que estamos dizendo. E quanto mais eu explicava, mais eu soava como uma criança implorando um caso. Numa tarde, depois que Vincent já tinha partido fazia alguns anos, David veio com aquele sorriso tenso que ele tem quando está se preparando para conflito. Ele olhou ao redor da minha sala como se estivesse inspecionando um imóvel para aluguel. Ele disse: mãe, por que há um tapete aqui? Eu disse: porque eu gosto dele. Era de...
Ele me cortou. É um risco de tropeço. E eu comecei a explicar. Eu comecei a dizer: eu sou cuidadosa, eu sempre levanto os pés, eu não me apresso, eu tenho esse tapete há anos. Eu estava na metade do meu discurso de sempre quando eu me ouvi. Eu parei no meio da frase. Eu engoli. Meu coração estava acelerado. Eu disse: porque eu decidi. David piscou como se eu tivesse falado outra língua. Ele disse: o quê? Eu disse porque eu decidi. Então eu não disse nada. Sabe o que mais me surpreendeu? O ambiente mudou. Não magicamente, não como se ele de repente adorasse meu tapete, mas a dinâmica mudou. Ele não podia mais argumentar com um relatório de tribunal porque eu não estava oferecendo um. Ele teve que encarar o fato de que estava falando com uma adulta. Foi a primeira vez em anos que eu senti minha própria autoridade voltar. A segunda coisa é esta: eu fiquei à vontade com o silêncio. Não um silêncio de emburrar, não um silêncio de eu estou furiosa e vou te punir. Eu quero dizer silêncio real. O tipo em que eu não me desespero para consertar o desconforto. Quando alguém diz algo desrespeitoso, especialmente um membro da família, há um reflexo de correr e amenizar, para manter a paz, para rir, para explicar, para pedir desculpas pela sua própria existência. Eu costumava fazer isso. Eu costumava preencher o ar como se minha vida dependesse disso. Então veio a queda. Eu já te contei sobre isso antes, mas eu vou te contar a parte que a maioria das pessoas pula. Eu caí e não conseguia me levantar, e eu fiquei no chão por 11 horas. Eu conseguia ouvir meu telefone tocar do outro lado do cômodo e eu não conseguia alcançá-lo. Eu fiz xixi em mim, eu fiquei com frio. Depois eu fiquei com calor. Depois eu me senti vazia. Eu queria desistir. E quando meus filhos ficaram sabendo, eles não só se preocuparam, eles entraram em pânico. E pânico pode virar controle rápido. Eles ficaram em volta da minha cama de hospital e falaram sobre mim como se eu estivesse dormindo. Eles disseram: ela não pode ficar sozinha. Eles disseram: isso é inseguro. Eles disseram: temos que fazer alguma coisa. Eu disse: eu estou bem aqui. E David disse: mãe, não começa. Essa frase, não começa, como se eu fosse um incômodo, como se minha opinião fosse um ataque de raiva. No passado, eu teria reagido, eu teria discutido, eu teria chorado, eu teria implorado para eles me verem. Em vez disso, eu fiquei quieta. Eu olhei para David. Eu deixei o silêncio ficar ali. Eu deixei ele se esticar. Eu não encarei com raiva. Eu não dei um sorriso de lado. Eu só deixei ele sentir o que tinha dito. Ele mudou o peso do corpo. Linda desviou o olhar. Emma começou a mexer na alça da bolsa. Michael pigarreou. E foi aí que eu vi. Eles estavam contando com a minha reação para poderem me rotular de emocional e seguir em frente. O silêncio tirou isso deles. Silêncio não é passivo. Silêncio é uma escolha. Silêncio diz: eu te ouvi e eu não vou dançar para você. A terceira coisa, e esta é a que parece extrema até você ter vivido tempo suficiente, é que eu tinha que estar disposta a perder o relacionamento. Não todo o relacionamento, não no primeiro desacordo. Mas eu tinha que estar disposta a perder acesso, perder aprovação, perder a ilusão de proximidade se o preço fosse a minha dignidade.
porque se eu não estivesse disposta a perder nada, eu aceitaria tudo. É aqui que a história fica pesada. Quando meus filhos pressionaram por Meadowbrook, eles usaram o amor como uma alavanca. Eles disseram que era pela minha segurança. Eles disseram que era temporário. Eles disseram: se você nos amasse, você faria isso. Eu me senti como um peso. Eu me senti presa. Eu fui por 30 dias. E eu quero que você saiba uma coisa. Eu não entrei em Meadowbrook como uma rebelde heróica. Eu entrei como uma velha assustada, tentando não parecer assustada. Na primeira semana, eu cooperei. Eu sorri, eu disse obrigada. Eu não queria que ninguém achasse que eu era difícil. Eu não queria que meus filhos ouvissem que eu era não cooperativa. Eu queria provar que eu era uma boa paciente. É assim que eles te chamam lá, uma paciente, não Laura. Preste atenção a este detalhe porque ele vai importar mais tarde. Eu percebi que eu estava atuando por aprovação do mesmo jeito que eu estava atuando para meus filhos. Prédio diferente, mesmo padrão. Então, numa noite, eu apertei o botão de chamada porque eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. Ninguém veio. Eu esperei. Eu apertei de novo. Eu esperei. Espera. Fica pior. Eu tentei ficar em pé sozinha porque eu não queria me molhar. Minhas pernas tremiam. Eu agarrei a beira da cama. Eu cheguei até a metade e então eu tive que me sentar de volta, com força. Eu senti meus olhos se encherem. Eu não estava solitária. Eu estava sem poder. E aquela foi a minha linha. Eu decidi que eu preferia brigar com meus próprios filhos do que desaparecer num lugar assim antes de eu ter que. Eu decidi que eu preferia tê-los com raiva de mim do que tê-los lentamente esquecendo quem eu era. Então eu fiquei disposta a perder algo, a aprovação deles, o conforto deles, a versão de mim que tornava a vida deles mais fácil. Essa disposição é o que me tirou de lá. A quarta coisa é esta. Eu parei de tentar mudar como as pessoas se sentiam a meu respeito e comecei a prestar atenção ao que eu aceitaria e ao que eu não aceitaria. Deixa eu explicar. Por anos, eu queria que meus filhos me entendessem. Eu queria que eles vissem que eu ainda era capaz, ainda afiada, ainda autorizada a querer minha própria vida. Eu achava que se eu pudesse apenas encontrar as palavras certas, eles relaxariam. Mas aqui está a coisa. Os sentimentos das outras pessoas não são uma porta que eu posso destrancar por fora. Então eu mudei o foco. Eu parei de tentar convencê-los. Eu comecei a estabelecer consequências. Quando Linda falava comigo como se eu fosse uma adolescente, eu parei de discutir. Eu disse: eu vou desligar agora. Podemos conversar quando pudermos conversar com respeito. Então eu fiz, sem discurso, sem desculpa. Clique. Na primeira vez, minhas mãos tremiam. Eu estava com medo de ter piorado. Eu estava com medo de ela nunca ligar de novo. Ela ligou de volta no dia seguinte, mais calma. Quando David voltava a falar de Meadowbrook, eu parei de apresentar meu argumento. Eu disse: eu não estou discutindo instituições hoje. Então eu mudei de assunto. Se ele insistisse, eu encerrava a visita. Eu o acompanhava até a porta. E olha, isso não deixou ele empolgado, mas fez ele se ajustar, porque eu não estava implorando mais. Eu estava decidindo. Eu não sabia na época, mas cada pequeno limite era eu reconstruindo minha dignidade tijolo por tijolo. A quinta coisa é a que ninguém quer ouvir, e eu também não queria ouvir.
Eu tive que examinar se eu realmente me respeitava. Porque se eu não me respeitava, por que qualquer outra pessoa respeitaria? Esta é a parte em que eu tenho que confessar uma coisa da qual eu não me orgulho. Por anos, eu treinei meus filhos para pensar que minhas emoções eram o trabalho deles. Eu ligava quando eu estava ansiosa. Eu ligava quando eu estava entediada. Eu ligava quando eu queria reafirmação. E quando eles não atendiam, eu entrava em espiral e então eu ligava de novo. Honestamente, eu me encolho de vergonha lembrando disso. E o que eu não entendia naquela época era que eu estava ensinando eles a me ver como carente. Eu estava ensinando eles que a minha paz dependia da resposta imediata deles. Eu estava dando a eles poder sobre o meu humor. Isso não é conexão, isso é dependência. E uma vez que você se torna dependente, as pessoas começam a te tratar como se você valesse menos, às vezes sem nem querer. Então eu me obriguei a mudar, não porque eu queria ser dura, porque eu queria ser respeitada. Eu construí rotinas, eu construí uma vida na minha casa que não exigia resgate constante. Eu fiz planos de segurança. Eu pratiquei viver como se eu merecesse a minha própria atenção. Depois da minha queda, eu comecei a escrever essas coisas, pequenas regras, pequenos roteiros, lembretes para mim mesma como: não explique, use silêncio, encerre a ligação, você tem permissão para dizer não. Eu as escrevi num caderno porque eu precisava delas quando eu estava com medo. Eu não planejava compartilhá-las. Eu não sabia na época, mas Claire encontrou aquele caderno e disse: Vovó, outras mulheres precisam disso. Ela me ajudou a colocar isso online. Ela chamou de o Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda me sinto estranha sobre isso, honestamente. Mas eu estou te dizendo agora porque isso faz parte de como eu aprendi a me respeitar de novo. E agora eu vou te levar de volta ao começo, porque eu te prometi a parte mais pesada no fim. A parte mais pesada é esta. Às vezes, as pessoas que te desrespeitam nunca vão admitir que fizeram isso. Elas vão chamar de ajuda. Elas vão chamar de amor. Elas vão chamar de ser realista. E se você continuar esperando que elas validem seus sentimentos antes de você estabelecer seu limite, você vai esperar para sempre. Eu não estou dizendo para cortar sua família. Eu estou dizendo para parar de se voluntariar para o desrespeito. Porque eu tenho 83 e eu posso te dizer com uma certeza calma: quanto mais tempo você tolera, mais isso se torna normal e mais difícil é desfazer. Então aqui está o que eu quero que você faça hoje. Escolha um lugar onde você tem explicado demais. Um lugar onde você tem se apressado para preencher o silêncio. Um lugar onde você tem aceitado um tratamento que faz você se sentir pequena. E tente uma resposta nova. Só uma. Porque eu decidi. Silêncio. Sair da sala. Encerrar a ligação. Não com drama, com dignidade. Agora eu vou ser direta com você, porque eu não sei por quanto tempo eu vou continuar sendo corajosa sobre isso. David me ligou de novo esta semana e disse: Mãe, você precisa tirar aquele livro do ar. Está envergonhando a família. Você está expondo assuntos privados. E eu quase fiz. Eu sentei aqui na minha mesa e eu fiquei olhando para os veios da madeira e eu pensei: talvez eu deva apenas parar. Talvez eu deva facilitar para eles. Mas então eu pensei nas mulheres que me escreveram dizendo: meus filhos estão tentando me colocar, ou eu não sabia que eu podia dizer não, ou
Eu fui desrespeitada por anos e eu achava que era minha culpa, e eu mantive. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire do ar em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje chegou até você, clique agora, não espere. E se você quer ficar comigo, deixe um like. Isso me diz para continuar falando, mesmo quando a minha própria família preferiria que eu não falasse. Eu leio cada comentário que você deixa, cada um. Se você foi desrespeitada e está tentando encontrar sua coluna de novo, me diga, eu estou aqui. Inscreva-se se você quer continuar conversando. Toda semana eu me sento nesta mesa e eu te digo a verdade. Porque alguém tem que dizer. Porque nós merecemos respeito em qualquer idade, especialmente nesta.